Olá, companheiros. Sou Luana Alves, sou vereadora da cidade de São Paulo pelo PSOL, sou militante do mesmo Movimento Esquerda Socialista. Agradeço aos companheiros, ao companheiro Jones, pelo convite para compor, essa jornada, enfim, de se debruçar sobre o novo livro da Nancy Fraser, Enfim, me apresentar muito rapidamente, além de vereadora, sou principalmente militante, que estou no mês há 12 anos agora, Mesmo uma tendência interna do PSOL. O livro novo da Nancy Fraser, ele é um livro de 2024, Então ele coloca, enfim, uma série de elementos muito atuais. Eu acho que é uma leitura importante para a gente tentar compreender a situação atual do capitalismo, como que hoje o capital tem expandido suas próprias fronteiras, suas próprias, enfim, como tem sido a expansão de lucro do capital e como que isso tem canibalizado, como a própria Nancy Fraser coloca no título, a própria sociedade, O termo capitalismo canibal acho que vem daí de um entendimento geral que a necessidade de expansão do capital hoje não está... enfim, tá comendo a si próprio, Tá igual uma cobra que come a si próprio, A capa do livro é cobra comendo o próprio rabo e tal. Eu acho que é um livro interessante, como eu falei, e a ideia é eu falar um pouquinho do capítulo goela abaixo, porque o capitalismo é estruturalmente racista, enfim, é um livro que fala um capítulo que fala das relações, entre capitalismo e racismo. Tem algumas partes, eu vou falar parte por parte um pouco sobre esse capítulo, tentar não me deter especificamente sobre uma delas, mas apresentar um sentido geral e também um pouco do que eu penso sobre o que ela trouxe. Acho que a primeira coisa que ela vai localizar historicamente o chamado marxismo negro, então ela vai resgatar, uma série de autores que tiveram um papel importante, em especial antes, da chamada queda do comunismo, autores de uma tradição, antirracista, ligada, do campo do materialismo histórico dialético. Então vai falar da Angela Davis, vai falar do Dubois, de lá de trás, enfim, muito anterior, do Cornel West, enfim, de vários desses autores. Aí ela vai argumentar que principalmente a partir do fim da União Soviética, etc., se teve o campo, do debate antirracista foi colocado, foi puxado para a lógica liberal, Então ela vai falar que o debate antirracista, foi um pouco trazido para um campo da visão burguesa, liberal, enfim, do pós-estruturalismo, e que recentemente, principalmente depois da crise de 2008, está tendo um renascimento, está tendo uma retomada de autores marxistas negros, que estão trazendo, não autores de um novo fôlego no debate marxista negro, e que isso está ligado, claro, enfim, ao endurecimento das condições de vida da classe trabalhadora, em especial da classe trabalhadora racializada, depois da crise de 2008, Então, uma questão material mesmo, e também ela vai ligar isso ao ascenso da extrema-direita, essa direita alternativa, enfim, que é bastante calcada, bastante baseada no supremacismo branco, em especial nos Estados Unidos, mas também na Europa, enfim, em outros lugares. E eu me arrisco a dizer, inclusive, no Brasil, ainda que com nuance, muito diferente, porque aqui o povo racializado é maioria demográfica. Então, o texto da Nancy Fraser é muito legal, mas em alguns momentos ela é americana, Então, os exemplos que ela usa, a maneira como, enfim, é apresentado, tem muito a ver com a América do Norte, Aqui a coisa tem nuance, mas acho que é um texto que dá pra gente aproveitar bem. Eu acho que eu anotei algumas coisas que eu acho importante, sobre alguns pontos primordiais, Primeiro que ela vai separar a exploração da expropriação, Algo que muitos de nós fazemos. A exploração, a gente sabe, a exploração é a forma clássica, do capitalismo, é o trabalho assalariado, Então, a gente sabe que não tem nada de livre, mas o trabalhador vendeu essa força de trabalho para o dono do meio de produção, para o dono do capital, e ele vendendo essa força de trabalho é parte da dinâmica de expansão de lucro do capital. Essa é a clássica exploração. A expropriação é um termo mais amplo, mas que se refere, na verdade, ao roubo mais direto da capacidade de trabalho, Seja da capacidade de trabalho, ou seja, inclusive, da natureza, Então, a expropriação também está ligada a recursos, a insumos, a água, a questão energética, enfim, terra. Então, o que ela vai dizer é que é isso, Existem essas duas vezes que ela coloca a exploração clássica e a expropriação, que está mais ligada aos povos racializados, E uma é dependente da outra. Então, tem um momento do capítulo que ela fala, para existir Manchester tem que existir o Mississippi. Você vê como é tudo muito no norte global, mas você entende a lógica, Que tem a ver com, para existir, essa camada de trabalhador assalariado, industrializado, principalmente no centro do capitalismo, você tem a necessidade também de uma grande massa de expropriados que
que tem sua terra roubada, que tem sua capacidade de trabalho tomada, enfim, para gerar condições, né, para mais condições para o lucro do capital. Bom, então o que ela vai colocar é que a primeira grande questão para pensar raça e capitalismo é se o racismo é contingente, né? Ou seja, se o racismo já existia, né, antes do capitalismo, e foi meio que um acidente de percurso, né? Então o capitalismo se aproveita do racismo porque ajuda a exploração, né? Porque você tem uma camada da classe trabalhadora que é mais facilmente explorável, expropriável, ou se é isso contingente, e seria possível um capitalismo não racial, né? Seria possível a superação, né, da lógica, né, da ideologia racista dentro dos marcos do capital. E ela diz que não, como todos nós concordamos com isso, né? O que ela vai dizer é que, de fato, o racismo é anterior, né? Mas sob o capitalismo ele assume uma nova forma. Assim, é muito diferente pensar as opressões raciais pré-capitalistas e pós-capitalismo. Então, ela vai argumentar que não é contingente, né? Assim, que não é possível pensar um capitalismo não racial, um capitalismo... porque parte do setor liberal e até alguns setores da esquerda liberal tem essa visão, né? De que é possível, a partir de reformas, ações afirmativas, enfim... Reformas, né, de conseguir equilibrar a balança, você vai conseguir deixar todo mundo, pretos e brancos, indígenas, enfim, todo mundo igualmente explorável, né, sem uma diferenciação, o que não é possível. E ela vai argumentar alguns porquês. Eu vou, durante esse vídeo, ler alguns trechos, que eu acho que ler trechos é importante, principalmente alguns que resumem, né. Vou ler um. Uma base estrutural. Ela defende que existe, né, uma base estrutural para o entrelaçamento persistente do sistema com opressão racial. Essa base reside, como vimos, na dependência que o sistema tem de dois processos analiticamente distintos, mas imbricados na prática da acumulação de capital: a exploração e a expropriação, como eu expliquei para vocês. É a separação dessas duas eis e sua atribuição a duas populações diferentes que sustentam a opressão racial na sociedade capitalista. Daí ela vai colocar, numa primeira parte, o argumento econômico da expropriação como acumulação. Dentro do marxismo clássico, você tem a ideia da acumulação primitiva de capital, né? Que é necessário essa acumulação primitiva para o desenvolvimento das forças capitalistas, em especial industrial. O que ela vai defender aqui é que isso existe, mas não é tudo, né? Porque existe também uma visão dentro da esquerda, que eu também acho limitada, de que o racismo ele se expressou mais durante o período pré-industrial, né? Ou seja, durante o escravismo, sendo que se conviveram, né? Mas enfim, durante o escravismo, durante a colonização com roubo de terras e nessa acumulação primitiva feita a partir da ideologia racista que consegue criar um argumento, uma base social, uma base cultural, uma base religiosa, né? Para a exploração, para o roubo, né? Para a expropriação direta, ela vai dizer que de fato existe, mas não é só isso, tem outros processos, né? Também acontece hoje. Mais do que a pilhagem direta, esse argumento econômico, né, da questão racial no capitalismo, é você colocar populações inteiras, convocá-las, meio que obrigá-las a fazer parte de um esquema de produção de mais e mais lucro para uma minoria, né? Então, não é simplesmente roubar e acabou, você envolve toda aquela população nos marcos do capital global, né? Então, a gente consegue pensar isso muito facilmente, pensando, enfim, América Latina, continente africano, Ásia, etc. E essa questão do acúmulo da expropriação existe no passado e existe hoje. Então, seja por forma direta, por exemplo, as prisões. Hoje as prisões, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, grande parte dos presos trabalham, né? E é uma expropriação, né? Quando a gente vai ver, assim, dando um exemplo muito básico, São Paulo hoje, governo Tarcísio, enfim, hoje, assim, recentemente, para dar um exemplo para vocês, eu tive numa saidinha de mulheres, né, num presídio, e elas vieram falar comigo, eu como parlamentar, elas vieram falar com outra parlamentar, deputada estadual, reclamar que na saidinha elas não estavam conseguindo pegar o cheque, né, um valorzinho, para elas gastarem durante 3 dias que elas iam ficar fora, nas ruas, né? Então, qual que era a lógica? Elas trabalhavam no presídio, elas recebiam um salário que elas não recebiam, elas recebiam a folha, né? Elas sabiam quanto que elas estavam ganhando, mas não recebiam para elas, porque elas estavam presas, né? Então, o que elas tinham era um acúmulo de dinheiro, assim, só pra vocês saberem também, os juros que isso gerava não ficava com elas, ficava num fundo, que a gente sabe que fica num fundo, gerando dinheiro, mas elas só ficavam com o valor original, e nem ficavam, né?
E aí, quando tinha algumas saídas temporárias, chamadas saidinha, elas podiam pegar uma parte dessa poupança, assim, que elas teriam direito teoricamente, e gastar fora, né? Normalmente gastar significava entregar esse dinheiro para quem cuidava dos seus filhos, pra avó, pra irmã, etc. Não era assim uma coisa. Então, e elas estavam reclamando porque antes elas conseguiam sacar um valor de 3 mil reais, né, sendo que muitas tinham, assim, dezenas de milhares de reais acumulado, né, e antes era 3 mil, e agora o diretor do presídio tinha decidido que ia ser 1.000 só. Dava só 1.000 de cheque para elas gastarem em 3 dias e entregar isso, chegar em casa com esse valor. Então é um exemplo, né, da coisa da expropriação muito direta, né, não é só o trabalho da exploração clássica, né. Então, vou também ler um trecho. Ao contrário do tipo de pilhagem que historicamente antecedeu o surgimento do capitalismo, o sentido de expropriação que tenho em mente aqui é de confisco e de convocação para a acumulação. Né? Lembrando, isso também tem a ver com a questão de recursos. Né? Então, a expropriação sobre terras, sobre cursos da água, enfim, tudo isso faz parte dessa, e também é racializado, né, profundamente. Daí ela vai, enfim, detalhar mais, né, sobre essa lógica num outro trecho do capítulo, que é expropriação como sujeição ao argumento político, né, porque não é puramente uma dominação econômica, né, existe uma estruturação política ligada aos estados para conseguir garantir essa lógica. Isso acontece principalmente na maneira como os estados-nação são constituídos, né, as fronteiras são feitas, né, as nacionalidades são atribuídas e você vai tendo pessoas de primeira, segunda e terceira categoria, né? Então, a própria fronteira é muito uma organização política para garantir também essa diferenciação do acúmulo, né, do acúmulo econômico, né, para garantir o acúmulo econômico. Então, o Estado é importante para isso, né? Não é só as forças econômicas em si mesmo, ainda que não tenha muita separação no Estado burguês. Mas o que acontece é que os Estados também garantem, né? Hoje mesmo, né, a coisa da cidadania. É só olhar o que é o Trump, né? Eu acho que um dos pontos mais, assim, saindo um pouco do texto e colocando aqui minha opinião, eu acho que uma das maiores provas do quanto que é importante a gente fortalecer os movimentos antirracistas hoje a nível global, principalmente antirracistas revolucionários, não que ficam apenas na questão da identidade, porque, né, a extrema-direita, né, que é uma grande sustentáculo político do neoliberalismo, o quanto que é importante, né, para essa nova forma de dominação, não para essa nova forma, né, mas para o neoliberalismo, enfim, o quanto que o racismo é fundamental. Né? Não é à toa que a nova extrema-direita, que surge junto com o neoliberalismo também, não junto, mas uma se alimenta da outra, né? Não é à toa que o racismo é tão fundamental. Né? E não, porque é isso, o racismo acaba ajudando, né, as forças de expansão do capital a conseguirem sobreviver, né? Não é à toa que depois das crises cíclicas do capital, grandes momentos, processos de opressão racial, de guerra racial, são tão importantes. Né? Então, porque você consegue, inclusive, recuperar as forças econômicas do capital, né? Então, hoje, o que é o Trump nos Estados Unidos? O Trump, ele foca nos imigrantes como um grande problema, né? Como isso, né? Então, perseguição, a coisa da polícia da imigração tratando as pessoas de uma forma bizarra, enfim. Isso tudo tem a ver com essa questão do argumento político, né? Da organização política para garantir a exploração e também a expropriação. Hoje, a situação Palestina-Israel, né, a expansão do território israelense, né, o projeto de aniquilação sionista, que é tomar grande parte ali da região que hoje fica a Palestina, enfim, inclusive não vai se resumir a Gaza, a Cisjordânia, a intenção deles é expandir, inclusive para partes do Líbano, para, enfim, pegar outros para parte do Egito. Então, o argumento racial é muito importante. Né, o supremacismo é muito importante, né? Não como é que você justifica, né, o roubo absoluto de terra, a pilhagem, o massacre, o genocídio? É você convencer uma parte da população, que nem o Netanyahu convence parte da população israelense, ou se não convence, convoque, acabou, tem que ir para o exército, senão você não é cidadão israelense, consegue convocar para esse roubo de terras. A questão racial é fundamental, étnica é fundamental. Né? Não é à toa que um dos ministros de Israel, o ministro da Defesa Ben-Gvir, um
terrorista, né, um criminoso, não é à toa que há poucos dias atrás ele convocou parte da sua base eleitoral de extrema-direita israelense para fazer uma grande oração judaica, né, uma oração ligada à religião judaica, na Alameda, esplanada das mesquitas, em Jerusalém. Né? Existe uma parte de Jerusalém que tradicionalmente faz orações muçulmanas, né? E sempre teve uma certa respeito ali, né, de quem ali tinha a sinagoga com a espiritualidade judaica, aí tinha, né, a espiritualidade muçulmana também na mesma cidade, e ele fez uma ação política de juntar sua base para fazer uma grande oração judaica né, na Alameda das Mesquitas. Então, isso é parte do que a gente está dizendo. Inclusive a questão do Trump é isso, né? O campo de concentração racial, né? Seja a senzala, o que for, ela vai se renovando, né? A gente sabe que, por exemplo, na Big Beautiful Bill que o Trump colocou, que é aquela projeto de lei que ele passou, né, um projeto que coloca subsídio para grandes empresas, né, um projeto neoliberal na sua essência que tira dinheiro de pobre para dar para rico, né, ele também aumenta muito, 10 vezes praticamente, o orçamento militar, não só militar, o orçamento para a polícia da imigração, né, para os centros de detenção principalmente. Argumentar em 10 vezes o orçamento para a questão, para o aparato repressivo ligado à imigração. Gente, isso é evidente que vai acontecer, né? O que vai acontecer o acelerar, né? É a multiplicação dos centros de detenção, que são grandes campos de trabalho forçado. Nós sabemos disso, né? Então é isso, né? É para você combinar. Como parte grande da população americana imigrante, né? Para você combinar aí você tirar os racializados das ruas, que é uma promessa do Trump, com manter a exploração sobre o trabalho, você só resolve um campo de detenção que as pessoas trabalhem, né? Então é isso que ele tem girado e tudo que indica que vai acontecer. Aqui no Brasil, ainda que a gente tenha um governo supostamente dos trabalhadores, sabemos que não, no governo Lula que a gente tem ali o avanço da ideia de privatização de presídios, né? Mesmo os presídios estatais já têm expropriação de trabalho. Importante, acabei de dar exemplo de São Paulo. Mas com a privatização a coisa acelera muito mais, né? Então, enfim, voltando um pouco para o texto da Nancy Fraser, a questão política é fundamental. Política pensando mais Estado, organização da divisão entre os cidadãos, enfim. É importante, né, as medidas administrativas, institucionais, tudo isso é importante para conseguir criar as condições e manter as condições para essa exploração e expropriação baseada na racialidade, né, na diferença racial. Bom, aí a Nancy Fraser vai falar um pouco dos regimes históricos de acumulação racializada. Então, ela vai trazer um pouco da história, né, desde o capitalismo mercantil, ali, século XVI, século XVII, até a coisa atual. E eu vou mais uma vez ler um trecho, que eu acho que é importante, porque é isso, gente, às vezes é mais fácil lendo um trecho para transmitir uma ideia. Vou ler aqui. Além disso, apesar da aparente separação, as duas exploração e expropriação, tinham um imbricamento sistêmico. Era a expropriação de populações na periferia, incluindo a periferia dentro do centro, né, sempre tiveram, que fornecia os alimentos, produtos têxteis, minérios e energia baratos, sem os quais a exploração dos trabalhadores industriais na metrópole não seriam lucrativos, né? No período colonial liberal, portanto, as duas eram motores de acumulação distintos, mas mutuamente calibrados dentro de um único sistema mundo capitalista. Então, o que ela começa a dizer nesse trecho do capítulo? Ela começa a argumentar que ao longo do desenvolvimento do capitalismo, né, século XIX, século XX, vai se diluindo um pouco a separação entre exploração e expropriação. Claro que ainda existe uma certa separação do trabalhador industrial, sei lá, da Alemanha, e o trabalhador informal, motoca de aplicativo no Brasil. Tem, mas o que ela vai argumentar é que esses limites também, a partir principalmente do neoliberalismo, vão ficando mais diluídos, né? Ela vai dar um exemplo como que a racialidade é importante para isso. Ela usa novamente um exemplo dos Estados Unidos, mas que eu acho que cabe aqui, que é o exemplo dos afro-americanos, né? Ela vai dizer que, enfim, antes da ida dos negros para o norte para trabalhar nas indústrias, o povo negro estava principalmente nos Estados Unidos na questão agrária e tal. E aí eles vão sendo expulsos para ir para o norte trabalhar de trabalhador industrial. Isso não significa que eles vão compor uma classe média americana trabalhadora industrial.
O que acontece com esse efeito dos negros tomando esses trabalhos, né, na indústria do norte dos Estados Unidos, é que eles vão ser, além de explorados, expropriados. O que acontece na prática é uma degradação das condições de trabalho das indústrias, né? Então, mesmo eles sendo trabalhadores industriais, que teoricamente poderiam talvez acessar um status de vida de uma certa aristocracia operária, que os brancos de alguma forma, ainda que parcialmente, tinham, na prática não. Na prática vai ficar para o negro os piores trabalhos, um rebaixamento salarial, vai se ter piores condições de segurança dentro dessas indústrias, então a mortalidade era muito alta. Então, o que se vai ter é isso, assim, não é que a racialidade, né, a diferença racial que foi colocada, sobre a qual Estados Unidos se criou também, vai criando na prática mesmo o trabalhador industrial racializado ele não vai deixar de ser expropriado, ele não vai virar ele não vai mudar de status para uma aristocracia operária. Então, eu acho que é importante também esse exemplo, né? Pensando aqui no Brasil, aqui é um pouco diferente, mas eu acho que é seguro colocar o quanto que também a questão racial nossa, né? Nós, assim, ainda mais do que acho que do que qualquer outro país do mundo, o nosso capitalismo se desenvolveu e se desenvolve com base em diferenças raciais, né? Isso não é só a questão econômica, né? Tem fatores políticos, tem fatores sociais, tem fatores subjetivos nisso, né? Hoje a gente tem a polícia que mais mata do mundo, né? A polícia militar, a nossa polícia militar é uma máquina de moer gente racializada, né? É muito naturalizado o genocídio permanente contra a juventude negra. Isso tem a ver, é óbvio, né, com a naturalização. O nosso país foi fundado sob a tortura permanente, sobre um aparelho repressivo que o Estado garantiu para conseguir organizar, né, ali a expropriação do trabalho. Então, na escravidão brasileira, o Estado entrava, né, a partir, tinha os capitães do mato e tal, mas tinha uma estrutura estatal também para conseguir garantir uma opressão permanente para que os racializados, né, os africanos, ficassem ali na sua posição de trabalhador, né. Então, é isso, não é à toa que, enfim, a polícia é muito racista aqui, e não é à toa que essa prática violenta é tão naturalizada, porque sempre foi assim. Assim, então, a gente vê, sei lá, casos de polícia torturando meninos, como acontece permanentemente, torturando populações. Assim, a tortura, o pelourinho é a tortura pública, assim, é parte do que sempre foi. Assim, então, eu acho que isso é importante pra gente compreender, né, a coisa toda. Por fim, né, voltando um pouco pro que a Nancy Fraser vai falar no final. Ela vai colocar que a situação hoje, pensar a relação entre capitalismo e racismo é muito complexo, porque isso, o capitalismo tem destruído os sistemas políticos e estatais que garantiram a sua própria sobrevivência, a sua própria possibilidade de seguir expropriando e explorando, né? Voltando pro nome do livro dela, Capitalismo Canibal. Então ela vai argumentar que hoje, né, mesmo o centro do capitalismo, mesmo os brancos, assim, europeus e americanos, estão tendo um rebaixamento da sua qualidade de vida, né? Estão tendo menos e menos, né, possibilidade aí de ter algumas benesses, pequenas benesses de serem quem são, de serem brancos, de estarem no centro, de terem nascido no centro do capital, etc. Aí ela vai argumentar que isso é um fato, né, evidente, mas que isso não significa que o racismo deixa de ser importante, né, deixa de garantir, né, com que as populações sejam hiperexploradas. O que vai acontecer é que se tem categorias que têm trabalhos formais, mas que seguem sendo expropriados também. Ela vai dizer que isso tem a ver com o rebaixamento, né, com o pior das condições de trabalho. Ela vai argumentar que isso tem a ver com o capitalismo financeirizado, que também vai avançando sobre as poucas estruturas de bem-estar social, né, do Estado. Eu acho que um grande exemplo disso é aqui no Brasil. A gente tem ainda... enfim, acumulou dentro do século XX um mínimo de uma estrutura previdenciária, social, que também está sendo degradada pela necessidade de expansão do capital, né? E aí é aquela coisa que a gente já sabe, a crise capital e condições mínimas para reprodução, né? Cada vez mais, as necessidades de expansão do capital, o rebaixamento de salário, etc., tem dificultado a manutenção do custo de reprodução mínimo, né? Então isso é pior no caso de pessoas racializadas, né? Então eu acho que isso é importante. Enfim, eu vou aqui, aí ela finaliza, né?
O capitalismo ainda é necessariamente racista? É óbvio, apesar de tudo isso, apesar de hoje também os não racializados estarem sendo expropriados. O capitalismo ainda precisa do racismo, né, para conseguir sustentar. E eu acho que tem um elemento político muito importante da gente pensar, que é o quanto que a extrema-direita, de forma cínica, consegue capitalizar o ressentimento branco, né? Consegue capitalizar esse ressentimento que é gerado por esse rebaixamento das condições de trabalho da branquitude, né? Dos brancos, né? E consegue girar isso para um ódio racial, ao mesmo tempo que consegue nublar o aspecto material da coisa, que é o porquê que a tua vida tá piorando, entendeu? Né? Consegue funcionar como um grande suporte político, cultural, né? Para esse ressentimento da branquitude, para inclusive não se volte para questionar as condições totais do capitalismo, né? E das condições atuais do capitalismo. Então, é isso. Por que você tá desse jeito, né? Por que tá tão pior? Tem a ver com imigrante, tem a ver com preto, tem a ver com muçulmano, tem a ver, enfim, com os racializados e não com uma expansão contínua do capital, né? E não porque o capitalismo te explora mesmo e te expropria cada vez mais. Enfim, aí tem mais um trecho que eu acho que é legal para finalizar. Superar o racismo hoje exige a construção de alianças interraciais que tenham o objetivo de alcançar esta transformação da ruptura, né, com o sistema. E embora estabelecê-las não seja um processo automático, resultado de uma mudança estrutural, elas podem ser construídas com esforço político permanente. A condição sine qua non para isso é uma perspectiva que destaque a simbiose entre exploração e expropriação no capitalismo financeirizado. Ao expor esse imbricamento mútuo, essa perspectiva sugere que nenhuma das exploração e expropriação pode ser superada de forma isolada. O destino das duas está atrelado, assim como o das populações que foram divididas de modo tão explícito no passado e agora se aproximam de modo tão incômodo. Isso lembra evidentemente Achille Mbembe, né? Imagino que ela também é uma letra do Achille Mbembe quando ele fala da necropolítica, de que todos no mundo estão tendo seu dia de negro, né? Aqui no final, né? Populações divididas de modo tão explícito no passado e que agora se aproximam de modo tão incômodo. Então eu acho que a nossa armação final, é claro, né? Trazida, né, sugerida por esse capítulo, é que é necessário a gente formar alianças revolucionárias, né, que tenham como objetivo programático a superação do sistema capitalista, que apontem, né, a insuficiência estrutural do capital para servir para as nossas vidas, alianças interraciais baseadas nisso. Né? Isso é uma coisa que não é algo inédito, né? Muitos grupos ao redor do mundo revolucionário já tiveram essa característica, né? Partidos aqui no próprio Brasil que é um país, enfim, ainda que com base na violência, é um país muito diverso racialmente. A gente sempre teve grupos interraciais revolucionários e ainda que grande parte comandados por uma visão muito ruim, muito pobre, em especial das direções brancas, para entender a questão racial. Então, acho que é importante dizer, né, aqui, gente, eu falo todas as tradições de esquerda, né, do trotskismo e também dos setores dos partidos comunistas mais ligados ao stalinismo, que aqui eu sou, né, é uma crítica generalizada. E muitas das direções brancas de outras tradições tiveram dificuldades, inclusive na América Latina, de compreender a necessidade, né, absoluta de debater a questão racial quando a gente está numa caminhada, numa luta revolucionária, né? Muitos, assim, é uma opinião pessoal minha, muitos dos trabalhadores expropriados e explorados, racializados, têm suas primeiras experiências de consciência de classe a partir do racismo, né? Eu acho que isso é algo que... Porque é isso, né? O capitalismo ainda domina a ideologia das pessoas. Então, ele consegue convencer, né, grande parte, inclusive, da população racializada, de que se você for um bom trabalhador, você se comportar, você entrar nas regras do jogo, trabalhar direitinho, você vai ser respeitado, coisa que não acontece com os trabalhadores negros. Você pode seguir a risca, vai continuar sendo alvo, vai poder ainda sofrer violência no seu trabalho. Então, muitos dos despertares para a consciência de classe vêm a partir de violências racistas, né? Então, acho que tem que ter, todas as organizações políticas de esquerda revolucionárias têm que ter bastante compreensão com isso, não tentar, talvez, acelerar, ter uma visão de que, não podemos debater raça porque a questão é classe, é distracionismo, não sei o quê. Então, eu acho que é importante compreender isso, mas, claro,
né, não admitir, né, que essa dor do racismo, ela não seja, ela não consiga de alguma forma ser canalizada por um sentimento revolucionário. Isso é muito importante também, né? Então, eu acho que grande parte do nosso desafio hoje é esse, né? Eu acho que no mundo inteiro, Panteras Negras, por exemplo, Panteras Negras, no final, né, da sua existência, quando já estava sendo muito atacado pela CIA, pelo FBI, não é à toa, né, que a pressão do Estado americano foi muito forte sobre as Panteras Negras, de, enfim, espionagem, P2, de destruí-los, né, quando eles estavam avançando para a Rainbow Alliance, né? Não sei se todo mundo lembra disso, mas quando o Panteras Negras estava avançando para uma tática, né, de pensar uma Rainbow Alliance, né, várias cores, então pessoas asiáticas, negras, latinas, brancos, pobres, enfim, eles estavam com essa linha política de uma coalizão colorida, né, como eles estavam dizendo, tática, né, agitação e tal, para superar o capitalismo. Nesse momento a porrada foi muito forte, né? Nesse momento o Estado americano colocou como inimigos número 1, como, enfim, conseguiu destruí-los por completo, tanto que ainda hoje tem presos dos Panteras Negras, né? Então, eu acho que, em resumo, né, esse capítulo fala da relação entre capitalismo e racismo e, consequentemente, da importância da gente ter nas trincheiras da luta antirracista, né, um pé muito forte para a gente construir organizações que tenham capacidade revolucionária. É isso, espero não ter sido muito repetitiva, recomendo muito a leitura do livro, a leitura desse trecho, acho que é importante, sigo à disposição para a gente conseguir ler Nancy Fraser, ler outros autores e autoras, para a gente conseguir aprimorar, né, nossas organizações para os desafios que a gente está tendo hoje, que são imensos, né, como eu disse, o racismo é cada vez mais uma arma das grandes burguesias. Eu acho que a democracia liberal, um neoliberalismo progressista, né, que sempre tentou convencer as pessoas de um capitalismo pós-racial, está cada vez mais fraco, né? Eu acho que uma parte grande da burguesia não aposta mais nessa saída, né? Tem apostado na saída do racismo mais explícito direto. Então, acho que nós precisamos também se adaptar a isso.